ponta aí, junto com o cliente, discutindo todo dia fertilizante, fertilidade, análise de solo. Então, me sinto muito honrado em poder ter esse bate-papo aqui com vocês, né? Fizemos a outra vez sobre plantabilidade, agora um tema um pouquinho diferente. Eu vou iniciar aqui. Pessoal, eu montei algo bem dinâmico, tá? É um tema bem complexo, fertilidade do solo. A minha pós-graduação e os meus ensinos foram Exalc, então nada muito técnico aqui, muito teórico, tá? Vamos conversar mais sobre o ponto de vista do campo, do cliente, para poder entender um pouquinho a interação solo, planta, fertilidade. Perguntem, interrompam, né? Façam que nem o Valdemar, a outra palestra, gostei bastante da interação, então a gente vai conversando e vai se entendendo, né? Eu falo do Sapezal, Mato Grosso, aqui, diferente de outros lugares, né, não está chovendo ainda, corta as chuvas, vai iniciar as chuvas aí, início de setembro. Os últimos 2 anos estão sendo bem desafiadores para o agronegócio em todo o Brasil, em alguns lugares chove demais, seca no milho safrinha no Mato Grosso do Sul, né, e aquela região do Paraguai. Então, a gente está sofrendo em conjunto aí com os clientes e com os parceiros, tá? A hora que vê minha tela, só me dá um ok para mim. Ok, professor, a gente está vendo. Então, o tema de hoje é fertilidade do solo, claro, de uma maneira mais prática, né? Não vamos aqui fazer uma recomendação de calcário para uma área, e fertilizantes, né? Como enxergar isso de uma forma mais completa e conseguir discutir isso com o cliente. Então, gostaria que vocês participassem, né? É um tema um pouco amplo. Acredito que mais em frente a gente possa fazer alguma coisa mais voltada para recomendações, para entender um pouco de NPKS e fósforo, adubação, mas eu quis hoje dar um conceito geral aí para todos, tá? Bom, então, estão vendo minha tela, pessoal? Sim, 100%. Chegou o chimarrão aqui, né? Não pode faltar. A parte essencial do dia, né? Por mais que não faça frio aqui, mas a raiz a gente não perde, né? Vamos lá, então. Conceitos práticos de fertilidade, pessoal. Parâmetros de nutrientes. Um pouquinho eu vou falar sobre análise de solo, tá? Laboratórios e métodos de extração. Muito importante isso aqui, né, em toda a região. Tipos de fertilizantes e construindo uma adubação, alguma coisa mais prática, uma visão mais holística sobre o sistema de produção do cliente, tá? Então, falando um pouquinho de perfil de solo, né? O que a gente entende por perfil de solo, construção do perfil de solo? Tem muitos trabalhos aí novos nos últimos 2 anos, né? Estou participando de alguns conceitos, alguns protocolos aqui no Mato Grosso. Vai depender muito de origem de solo eu construir. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraguai, tem muitos solos provenientes com origem de florestas. Então, é um solo que tem uma fertilidade natural bem construída. Eu só preciso fazer um ajuste fino, que não é fácil, né? Junto com o meu cliente para poder produzir mais. Agora, Mato Grosso é um solo de cerrado, é um solo ácido, demora anos para construir essas camadas aqui que vocês estão vendo, né? Então, quando eu falo de perfil de solo, né, vou fazer um perfil de solo. A palavra é muito bonita, construir um perfil de solo de 40 centímetros, só que é uma operação muito cara, operacionalmente falando, é um investimento muito alto. Então, a gente sabe que esses horizontes aqui vão ser explorados pelas raízes das plantas, né, de uma maneira direta, e isso aqui vai depender da minha produtividade. Então, preciso sim fazer análise de solo mais profundas para entender o perfil, tá? E é onde as plantas vão atuar para buscar aí seus
seus nutrientes, né? Então, vou ter mais matéria orgânica nessa parte de cima aqui. Volney, não está aparecendo a apresentação? Não, não tá. Deixa eu compartilhar de novo aqui, me dá só um minuto. Olha agora se vai aparecer o perfil de solo. Aqui está aparecendo. Aqui tá ok. Só me dá um ok para que eu não perca nenhum. Tá. Para mim não apareceu ainda. Pode ser a conexão dele, né? Porque para todo mundo tá aparecendo. Pode seguir, professor Eduardo. A gente tem gravado o Volney, está sendo gravado, aí depois a gente compartilha com vocês também, mas tu pode ir pegando as explicações por enquanto por áudio, vai fazendo as anotações e depois a gente compartilha contigo, tá? E a própria apresentação do professor também. Tenta abrir outro navegador que às vezes tem algum cachê aí, algum bloqueio que está limitando essa apresentação feita em outra aba. Ok? Vamos lá então. Falando um pouquinho de subsolo, né? Quanto mais para baixo for esse horizonte, mais pobre o solo é. É menos cálcio, menos magnésio, menos fósforo. Então, 90%, 80% das adubações, de modo geral, são feitas superficialmente. Então, essa construção do perfil do solo, pessoal, ela é lenta, ela demora, ela é cara. Então, é muito importante, né, falar de perfil de solo, horizontes, mas é preciso entender de uma maneira também operacional, né? Não vou sair construindo um perfil de solo. Aqui, na nossa região, quando você faz uma construção, né, faça aplicação de calcário e já se aproveita esse operacional para fazer uma escarificação, né? Tem muitos trabalhos aí também falando de aeração, né, descompactação. Está sendo tão importante hoje a aeração e a compactação quanto o níveis de cálcio, magnésio e V%, por exemplo. Então, está se fazendo um mix, está se atrelando essas operações para fazer construção de perfil de solo, mas não é só aplicar um calcário e fazer uma grade. Existe uma escarificação, existem os descompactadores, né? Então, para dar uma visão para vocês de como está sendo feito, né, perfil de solo hoje e esses horizontes. Pessoal, alguma pergunta aqui sobre, para nós iniciar uma troca mais dinâmica de conhecimento? Vou seguir aqui, então. Então, assim, entendendo a textura de solo, né? Várias origens, várias camadas, vários horizontes, mas geralmente eu tenho uma classificação de solo bem definida, né? O que é um solo argiloso e o que é um solo arenoso. Na nossa região aqui, existe uma variabilidade muito grande de perfil de solo. Muito grande mesmo. Então, para cada talhão, para cada fazenda, para cada gleba, áreas mais pequenas, você tem que ter um entendimento muito grande, né? Pelo menos na camada 0,20, que é a camada hoje classificada para as recomendações agronômicas, né? E adubações e vendas de fertilizantes. Existem alguns estudos também que são feitos nas camadas mais superficiais, 0,5, para mim entender o que está fixado na superfície, o que está descendo. Então, depois nós vamos falar um pouquinho sobre análise de solo também. Então, um exemplo aqui do solo argiloso, né, um solo que tem um potencial produtivo maior, a textura ela é composta de areia, silt e argila. Então, aqui um solo argiloso, 65% de argila, os 18% de areia e os 12% de silt. Aqui eu peguei uma média aí de 200 análises de solo que eu tenho guardadas aqui, só para criar um número para poder discutir com vocês, né? Então, aonde vai estar concentrado esse potencial produtivo são nas argilas, tá? São elas que promovem troca de cargas, a gente vai ver um pouquinho sobre matéria orgânica logo em seguida, né? Areia, quanto maior a porcentagem da areia, eu vou ter um pouquinho maior de permeabilidade, mas não é um parâmetro que eu consigo defender muito, porque vai depender muito de silt, tá?
Silt vai variar de 7, 8 até 12, no máximo 15%. Eu fiz análise de solo em muitas regiões do Brasil, Paraguai, tive um atendimento na Colômbia os últimos 2 anos, que eu estava num grande grupo aqui, então é muito difícil um solo ter mais do que 15% de silt, tá? E o silt também é importante, né? Não é um material que tem carga, mas ele faz parte da construção desse perfil de solo. E o solo arenoso, né, que é a minha realidade da região aqui, 24% de argila, 25%, 30%, né, tem áreas bem arenosas de 15%, 12%. Esses dias eu vi uma análise de solo com 7% de argila. E existem classificações da Embrapa que falam que não é possível plantar e produzir em uma área abaixo de 10%. Mas a gente sabe que a agricultura está muito dinâmica hoje, então existem manejos alternativos que conseguem reverter o solo arenoso, né, as areias em áreas produtivas. O uso de estilosantes, coberturas de solo, correção. Então, para tudo hoje tem um jeito para fazer uma exploração mais intensiva e aproveitar essas áreas aí, né? Então, aqui, ó, 68% de areia, 8% de silt. Então, existe uma relação entre argila e silt, né? Quanto mais argila eu tenho, que é o que me importa, né? Mais silt eu vou ter, mas é uma relação bem estreita da quantidade desse silt no solo. Então, é o silt que vai promover uma retenção maior de água no solo, né? Vai promover também que essa água, quando o solo satura, ela não infiltra, então existe o escoamento superficial, né? A realidade aí triste do Rio Grande do Sul, né? Solos onde chove uma chuva de 100 milímetros, já se tem um escoamento superficial, né? Solos bem argilosos, bem siltosos. Depois eu gostaria que cada um comentasse também como é o solo na minha região, né? Quantos por cento de argila, o que eu notei de diferente? A gente pode discutir esses parâmetros também. Então, como sempre, eu trago alguma coisa sobre agricultura digital, para vocês terem uma ideia, né? Aqui tem um mapa de uma fazenda, um mapa de argila. Então, olhem o tamanho da variabilidade do potencial de argila que eu tenho nessa área, né? Então, eu tenho uma variação aí de 24, que é a menor análise aqui da área, 24, 21%, né? Cada número aqui representa uma análise de solo, tá? Que foi feita na área para mim poder ter um mapeamento, né? Uma área aí de quase mil e poucos hectares, mas essa realidade aqui, ela se concentra, tá? Então, eu não preciso fazer um mapa de argila da propriedade do meu cliente. Uma análise solo por talhão, uma análise solo por gleba, para mim entender a diferença, né? Por que está produzindo mais? Quais são os parâmetros desse solo que estão fazendo essa área produzir menos às vezes? Então, eu quis trazer uma visão mais holística para vocês verem o detalhamento da informação, tá? Uma coisa muito importante, ao longo dos anos, eu tenho notado, e isso não é um critério absoluto, mas é uma coisa que vocês vão prestar atenção, no Mato Grosso, quando as áreas são mais altas, eu tenho solos mais arenosos para algumas regiões, e nas áreas mais de baixada, né, beira de mato, eu tenho áreas mais argilosas. Se eu ir para uma outra região aqui perto da 163, que é o Mato Grosso, né, e também no Paraguai, que tem umas áreas muito parecidas com o Paraná, são solos de CTC bem alta, depois eu vou falar sobre CTC também, é o contrário, nas áreas mais baixadas, perto de rio, eu tenho solos mais arenosos, e nas áreas mais altas, eu tenho solos mais argilosos. Então, não existe uma regra, né? Eu tenho que fazer uma análise para o cliente, eu tenho que entender para mim poder fazer um planejamento, tá? Então, eu trouxe essa informação importante porque a altimetria da área está diretamente relacionado com potencial produtivo, né? Às vezes, numa baixada ali, você tem uma soja de 80, 90 sacos, e lá em cima não está respondendo. Por quê? Então, vale a pena também, em áreas bem declivosas, eu fazer algumas análises de solo mais aleatórias. Não precisa chegar nesse nível da agricultura de precisão, tá? Mas
Informação é sempre melhor ter do que não ter, tá? Então, para que serve isso aqui? Mapear as variabilidades químicas e físicas. Eu consigo até fazer uma taxa variável de semente aqui, colocando mais ou menos sementes em áreas de menor potencial, tá? Então, não é uma regra, a agricultura de precisão, ela está aí para auxiliar os produtores. Acredito que todo consultor sempre vai ter um contato consultivo com um mapa, uma análise que seja da fazenda do cliente inteira, né? Eles têm uma propriedade de 10, 12 hectares, pequena, então é fácil de fazer, porque a logística é melhor, para mim poder entender que tipo que eu tenho de solo para poder recomendar o melhor fertilizante, o melhor micronutriente. A venda consultiva está extremamente ligada a solo, né? Isso é muito importante, tá? Pessoal, uma pergunta até aqui? Vamos seguir, então. Matéria orgânica, né? Inicialmente, pessoal, não vamos confundir matéria orgânica com restos culturais, palhada, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por que eu falo isso? Matéria orgânica é o final do final do final do subproduto, né? De todos os restos culturais aí em decomposição, né? E se eu for estratificar a matéria orgânica, tá? Eu vou ter restos culturais, humus, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, né? Carbono, vou ter compostos minerais, eu poderia entrar em uma estratificação melhor. Essa análise de estratificação na matéria orgânica, para entender quais as porcentagens, ela é extremamente cara, demora um tempo muito grande de laboratório, não é todo laboratório que faz isso, tá? Então, essa matéria orgânica que vai sair na análise, que vocês recebem e tem os laboratórios na região, ela é uma matéria orgânica padrão, tá? Não é feito um método elementar lá para poder definir percentuais. Geralmente, o solo argiloso vai variar de 3 a 4,5, tá? Já vi solos de 5% de matéria orgânica, é muito difícil, tá? Que vai depender aí de origem do solo, 10, 20 anos de uma decomposição e uma mineralização, tá? Solo arenoso, né, um solo mais misto, mais pobre, 1,5, 2,5% a 2,5% de matéria orgânica. Por que é importante isso aqui? Matéria orgânica está extremamente ligado a CTC, né? O que é CTC? Capacidade de troca catiônica. Vamos ver no próximo slide aí. Então, assim, eu tenho que aumentar a matéria orgânica no solo. Já ouviram essa frase, né? É muito difícil, tá? Teve fazendas que eu acompanhei aqui, a gente trabalhou 4 anos de análise de solo pós-colheita da soja, né? Que tu tem um parâmetro melhor de umidade no solo, aqui nas regiões, e a gente conseguiu aumentar 1% de matéria orgânica. Por quê? Depende de clima, chuva, fatores adversos, culturas que eu vou colocar nessa área. Então, aquela palhada de milho que sobra, ela vai demorar muito para se degradar. Então, é difícil esse método de aumentar a matéria orgânica no solo, tá? Porque aqui aparece nos lados do laboratório, você vai até desanimar, vai vir sempre na mesma classe, né? Ou seja, ela não aumenta. Porém, o que eu posso aumentar é palhada, arestas culturais, colocar raízes, colocar coberturas de solo que implementem uma melhor aeração, né? Consecutivamente, lá na frente, eu vou ter um aumento de matéria orgânica. Mas é um manejo difícil de se fazer. É isso que eu queria deixar bem claro. Então, a gente muda um pouquinho a frase, né? Por que é importante a matéria orgânica? É muito mais importante a palhada superficial, que vai promover uma maior retenção de água, vai promover um armazenamento melhor, né, de água no perfil do solo, menos evaporação dessa água no solo. Então, o solo estar coberto já não é uma coisa que se discute hoje, né? A gente precisa estar sempre a par de novas coberturas e novos conceitos para poder discutir isso junto com os nossos clientes, tá? Então, assim, matéria orgânica numa análise de solo sempre vai vir em grama por decímetro cúbico, né, ou porcentagem. Alguns laboratórios trabalham miligrama também, né,
que é um percentual menor, mas geralmente vai ser encontrada assim, tá? Então, é muito importante esse tema também, né? Tema altos teores de matéria orgânica, porém isso é difícil ano a ano, porque nem sempre o cliente vai deixar de plantar uma cultura de milho, né? Para fazer uma cobertura de solo e deixar uma cobertura totalmente para o solo, para aumentar essa matéria orgânica, né? A gente sabe que o manejo é bem intensivo, soja, milho, soja, milho, soja, milho, ok? Então, por que eu falei da matéria orgânica, né? Porque parte da matéria orgânica vai ter esses colóides do solo, que são as argilas, né? Que a gente chama. Então, é elas que têm a capacidade de trocar cargas, tá? O solo, pessoal, ele é negativo. E a maioria dos nutrientes que a gente trabalha nessa dinâmica de adubação, eles são positivos, né? Alguns carga 2, alguns carga 1. Então, eu não vou entrar muito em detalhe também, para ninguém vai discutir elementos e trocas de cargas com clientes, né? Existem clientes que gostam dessa área de fertilidade, conversam bastante, mas para vocês terem uma noção geral disso e conseguir ter esse entendimento, né? Então, são os colóides que trocam carga, né? Então, nos colóides estão contidos os nutrientes que são necessários para todo o desenvolvimento das plantas, né? Cada um com a sua complexidade, cada um com a sua interferência na adubação e na produtividade aí das culturas, tá? Então, existe uma complexidade muito grande dessas cargas em esses nutrientes estar disponíveis, né, para a planta. Porque a planta, a gente sabe que ela não come, né? Ela bebe, então eu tenho que ter o nutriente no solo e depois ele tem que estar disponível ainda na solução do solo para que eu tenha uma extração pela planta e, consecutivamente, uma boa produtividade. Então, olha que bonito, né? Tudo é muito complexo na natureza, na agricultura, e são minúcias, né, de fertilidade do solo que podem fazer eu colher 5, 10 sacos a mais aí junto com o meu cliente, tá? Então, nada muito teórico, né? Essa palavra colóides, ela é importante, é um tema que eu acredito que vocês precisam saber de onde vem, né? Essa troca de cargas e de nutrientes que ocorre no solo aqui, tá? Então, o que é, né, essa CTC? Muito cuidado, pessoal, também não vamos confundir CTC com V%, tá? Existe, assim, uma dinâmica que eu ouço falar às vezes, né? Então, eu vou explicar de uma maneira bem prática para vocês gravar de cabeça, tá? Gravar, assim, o que é uma CTC? Eu chamo de caixa de água, porque quanto maior a minha CTC, maior a capacidade de troca catiônica que eu tenho, né? Então, ela sempre vai ser expressa em centimol ou em milimol, que é uma parte menor ainda, né? Vou pegar uma análise só do cliente e vai estar lá. Uma CTC de 8,5, né? Ou 85 milimol, né? É só fazer a multiplicação. Ela é uma CTC extremamente alta. É um solo que vai promover mais capacidade de troca, né? Então, é a capacidade que o solo tem de trocar cargas. Essas cargas vão ser as cargas positivas, eu vou ter fixação dessas cargas, como cálcio e magnésio, que fica muito preso, né, nos colóides do solo, e aí já interfere com o pH. Então, quando vocês ouvirem, né, qual que é a CTC desse solo? Eu acredito que nas regiões aí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vão ter solos de CTC acima de 10, né, uma CTC extremamente alta. Só que é um solo extremamente caro, porque eu tenho uma fixação maior, eu tenho um poder tampão maior desse solo, né? Ao contrário de, por exemplo, um solo arenoso, que eu tenho uma CTC baixa, né? Uma CTC de 4, 3,5 centimol. Então, eu tenho pouca capacidade de troca de carga, consecutivamente os nutrientes ficam mais disponíveis, tá? Para as plantas, né? Principalmente fósforo e potássio. Então, é um parâmetro, né? Eu acredito que é o primeiro da análise de solo. Eu pego uma análise de solo na mão, primeira coisa que
eu vou olhar é a CTC. Então, essa CTC depois eu vou falar, né, como que é feita aí no laboratório e tudo mais. Então, capacidade de troca catiônica, né, de trocar cargas positivas. Pessoal, alguma pergunta? Vamos interagir aí, vamos discutir. Deixa eu entender um pouquinho melhor como é os solos aí. Depois, se alguém quiser comentar também no final, a gente pode abrir. Pode falar, César, fica à vontade. O César é aqui do Sul. Positivo? Bom dia, professor de todos, hein? Eu estou com análise na mão. Bom dia, César. Bom dia. Estou com análise de CTC na mão de 20,2 na camada de 0 a 10. Então, isso quer dizer que o solo vai ter mais dificuldade para liberar a questão do fósforo e nitrogênio para a planta? Eu acredito que fósforo, sim, né? 20 milimol, certo? Ele está, deixa eu não, C-mol. 20 centimols, carga. Eu acho que é C-mol. Daí não é baixa, né? Seria... Não, tá certo, é 20 centimol. Centimol. Sim, é isso. Tá certo, César. Então, assim, ó, só você me falando que tem uma CTC de 20, eu já sei que esse solo é extremamente argiloso, tá? 60... Esse é 50%. Olha a matéria 61. orgânica aí, vai estar acima de 3? Como? Matéria orgânica acima de 3, 3,5? Matéria orgânica 6,5. Então, assim, tá vendo como é fácil, pessoal? Existe uma correlação entre os fatores muito grande. Não, matéria orgânica 2,9 e outro 4,9. MO. Tá. Então, que nem o César está compartilhando com nós, né? Veja a importância de eu conseguir correlacionar, né? Eu vou olhar uma CTC alta, eu já sei que tem uma matéria orgânica um pouquinho melhor. Deu uma cortada aqui na ligação. E eu consigo fazer esse parâmetro. Estão me ouvindo, pessoal? Tem um barulho aqui no... Sim, professor, pode seguir. Eu acredito que era um áudio aberto, mas já está fechado. Pode seguir. Tá. Então, César, veja que bacana, né? Uma CTC extremamente alta, um solo argiloso, na camada de 0,10. Então, assim, quanto mais superficial eu fizer essa análise, a CTC vai ser maior, porque tu tem um perfil concentrado em matéria orgânica mais superficial. Tu vai ter maiores níveis de nutrientes a 0,10, né? Eu gosto muito da análise de 0,10 para mim ter um parâmetro, mas não para fazer uma recomendação, porque às vezes eu posso estar superestimando a fertilidade da área, né? Então, se eu fizer 0,10, eu faço 0,20 também, para mim ter os dois resultados e conseguir olhar isso de uma forma mais dinâmica. Eu tenho a 0,20, tá a CTC 13,3. Você viu como ela baixa. 10 a 20, 13,3. E 2,9 o MO. E a argila tá mais argila, 61%. Positivo. Então, assim, até porque a CTC, ela não é um critério que eu vou fazer, por exemplo, um cálculo de adubação em cima dela. Ela é só um parâmetro do solo para mim poder entender essa capacidade, tá? Não vai ter, por exemplo, um cálculo de adubação que vai levar em consideração a CTC. Não existe nenhuma recomendação feita nesse sentido hoje, mas é um parâmetro que eu consigo definir aí várias coisas, né? Eu vejo que eu tenho potencial. Então, bacana, César. Obrigado por compartilhar. Tu fala de que cidade? A cidade é Ouro. É Ouro, Rio Grande do Sul? Não, é divisa. Fica na divisa aí com o Rio Grande do Sul, região norte do Rio Grande. Positivo. Capinzal, fica meia hora de Campos Novos, Joaçaba, Concórdia. Joaçaba, o quê? Umas 2h30 da minha terra natal, lá São Miguel do Oeste, por aí, né? Eu acho que até um pouco mais. Agora melhoraram o asfalto nas regiões aí, acho que tá melhor, sim. Sim. Mas tranquilo, obrigado por compartilhar. Então, assim como o César falou, sempre busquem fazer essas correlações, né? Eu olho a CTC,
opa, é uma CTC alta, vou ter um teor de matéria orgânica mais alto, né, um solo mais argiloso. E respondendo até a tua pergunta que ficou para trás, vai sim ter uma capacidade maior de fixar, né, tudo que tu aplica aí superficialmente, principalmente fósforo, né? Então, é uma dinâmica, poder tampão muito alto, uma capacidade de troca alta, eu vou ter mais argilas, mais colóides, e como vocês podem ver na figura, né, para mim deslocar esse nutriente de colóide para a solução do solo e ocorrer essa troca, né, não vou entrar em mérito de fisiologia vegetal, né, qual nutriente e formas de absorção aqui, eu acho que não é o caso, mas isso é bem dinâmico e é importante, tá? João levantou a mão aqui, pode ficar à vontade, João. Bom dia, professor. Obrigado pela oportunidade. Eu sou aqui de Goiânia, Goiás, né, o centro do Brasil, Positivo? coração. Professor, levando em consideração que para ter o aumento do CTC, precisa de grande matéria orgânica. Só que, devido à correria da safrinha, fica mais difícil, né? Eu gostaria de ver com o senhor qual seria o melhor manuseio para aumento de matéria orgânica. Eu já ouvi falar que jogar sementes incrustadas da braquiária é uma boa alternativa devido a elas levar um tempo para germinar, né? Só que eu também não sei se elas roubam muito nitrogênio, proteína do milho, se atrapalha a produção da safrinha. Eu gostaria de ver com o senhor essas questões. João, obrigado por compartilhar. É importante, você falou né, de culturas e jogar. É assim, eu posso ter um aumento de matéria orgânica, sim, como eu falei no início da palestra, né, mas é uma matéria orgânica que ela é difícil de monitorar, porque todo ano eu tenho que fazer uma análise após, né, uma cultura ou após um ciclo, para mim ver se está subindo ou não. Porém, a matéria orgânica eu consigo aumentar, mas para mim aumentar a CTC do solo é bem mais difícil, tá? Porque você imagina tu ter um material ali que é um solo, que é dinâmico, que tem um perfil construído, e em 1 ano ou 2 tu conseguir aumentar a capacidade de troca de carga, é bem difícil, tá? Então, o que a gente usa até aqui para validar laboratórios, por exemplo, tem uma área que eu tenho histórico, né? Eu olho a CTC dela, eu sei que ela está na faixa dos 8, 9 ali. E aí, num outro ano, vem uma CTC de 10. Tá errado. Então, é bem difícil. É difícil até de falar de valores absolutos, né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar em classes, né? Vocês viram que eu falei assim, a CTC acima de 10, né? Centimol ou 100 milimol, né? Uma CTC alta. Porque ela vai variar ali, 9, 10, ela vai estar numa faixa, mas eu aumentar a CTC do solo é bem difícil, tá? Às vezes eu vou conseguir aumentar de 2,5% para 13,5%, né? A matéria orgânica, uma análise bem feita, bem adensada, e às vezes a CTC não muda. Ela pode variar de 8,2 para 8,8, entendeu? Então, é difícil, tá? É difícil, mas eu acredito que implementando essas coberturas, né, essas culturas de cobertura que você acabou de falar, eu consigo construir palhada. Quanto mais toneladas de palha por hectare eu colocar, eu vou ter uma maior degradação, com chuva, sol, e esse ciclo vai ocorrer, e eu tenho um aumento de restos culturais que vão se degradar, vão virar matéria orgânica, e daí sim, lá no final do túnel, posso ter um aumento dessa CTC. Ok, João? Muito Acho que obrigado, professor. Muito respondi obrigado. Tá, show de bola. Obrigado pela pergunta aí, por participar. Então, CTC, pessoal, é um parâmetro, tá? Muito importante, porém, eu não tenho como fazer um cálculo de adubação, né, em cima, não é um número que eu vou usar, diferente de níveis absolutos de nutrientes e outros parâmetros, como a V%, né, que é o nosso próximo tema aqui, tá? Então, assim, pessoal, o que é, né, a V%, a saturação das bases, né? Quais são as bases hoje, né, do solo?
Então, a V%, o que ela indica? A porcentagem das cargas negativas dos coloides que está ocupada pelas cargas positivas, ou seja, pelos cátions básicos, né? Quais são eles? Dá até para decorar de cabeça. Cálcio, magnésio, né? O sódio não é muito importante, né? Não vou usar para fazer nenhuma recomendação, mas é um parâmetro que eu posso acompanhar se esse solo está ficando salino ou não. Isso aqui é mais para a área de pivô, tá? Pivô que tem irrigação muito constante, eu consigo fazer algum parâmetro com análise de sódio, mas não é alguma coisa que vocês vão usar, eu acredito, tá? Então vamos lá, soma de bases, V%, né? A saturação das bases: cálcio, magnésio, potássio e o sódio. Então, existe, né, até existe uma recomendação, né? Eu não uso muito aqui, porque eu gosto de olhar mais valores absolutos, tá? De nutrientes, mas no sul, no Paraná, existem várias recomendações calibradas para cada região, tá? Isso é muito importante nos manuais de adubação e calagem, né? Nós temos um manual aí de adubação e calagem do Rio Grande do Sul, que já é antigo e se usa até hoje, né? São parâmetros muito bem construídos no Sul, né? A Universidade de Santa Maria, referência lá nessa parte. Eu uso essas recomendações. Então, por exemplo, né? O que eu quero fazer? Eu quero elevar a minha saturação de base aqui, ó. Montei um exemplo de 46 para 70, né? Eu vou fazer essa multiplicação vezes a CTC do solo em milimol e dividir pelo PRNT do calcário, que aqui é 80%, né? Eu já converti aqui para 0,8 e aqui me deu 2.250 toneladas por hectare. Isso aqui é uma recomendação bem antiga, tá, pessoal? Hoje já existem recomendações melhores para se definir uma calagem, né? Que vai corrigir a acidez de forma rápida e vai elevar o pH desse solo. Então, o que é a V%, né? É soma das bases, tá? Soma das bases, somas das cargas negativas que estão ocupadas pelos cátions básicos. Bem simples, bem objetivo, né? Um cliente perguntar, minha V% está 50 e eu planto soja e milho. Será que é baixo? Será que é alto? Né? É baixo, um solo argiloso, eu consigo aumentar essa V%, consecutivamente eu elevo os nutrientes para níveis melhores, tá? Então, assim, também é um indicador, tá? A V%, eu fazer análise do cliente, para mim não entrar tanto nas minúcias de fertilidade. Eu consigo fazer um ajuste fino mais básico, olhando V%, tá? Por exemplo, aqui, áreas de algodão, eu tenho que manter a V% aí acima dos 75 anualmente para mim ter aí boas produtividades, né? Soja acima de 60, milho acima de 70, são vários parâmetros, né, que a gente vê que são bem construídos, até os manuais de adubação e calagem de cada região, tá? É importante eu falar que não existe uma recomendação geral para o Brasil inteiro. Existe toda uma calibração de recomendações de acordo com os manuais para Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso aqui, que são solos de cerrado também, tá? Pessoal, bem simples isso aqui, né? Sem muito, bem prático, bem objetivo. Alguma pergunta? Eu acredito que num próximo treinamento a gente pode focar mais em cálculos de recomendação e aí eu posso passar valores absolutos, né? Como que eu faço uma recomendação de calcário para levar níveis de cálcio, níveis de magnésio? Consecutivamente, a V% vai vir junto, ela vai subir, mas eu consigo olhar valores absolutos, ver a relação entre eles, então se torna uma coisa bem mais técnica do que só olhar uma V% que tem o cálcio e o magnésio fazendo parte dessa soma de bases, né? Eu particularmente não uso muito porque eu trabalhei solos com níveis de potássio muito altos, tá? Paraguai e algumas regiões do Mato Grosso do Sul, por uma questão de origem de solo.
Então, esse potássio fazendo parte da saturação de bases, automaticamente eu olhava uma análise e a V% estava equilibrada, né? E quando eu olhava valores absolutos, eles estavam baixos, né? Então, vamos voltar ali em cima na CTC, né? Eu tenho uma capacidade de troca alta, que nem o colega falou, né? Acima de 10, e eu tenho aí 70%, né, de saturação das bases nesse solo, nessa CTC. Então, por isso que eu falei que é uma caixa de água grande, né? Demora para encher, demora para saturar de cargas positivas. É um processo difícil, né? Tem toda uma questão de fixação e tudo mais. Então, V% seria isso, pessoal. Então, partindo de um conceito mais prático, né? O colega ali já estava com uma análise solo na mão para poder entender, né? Acho bem interessante aí essa questão. Então, uma análise solo, né? Eu gosto sempre de olhar a CTC, que vai ser expressa aqui, ó, pelo ΔT. Deixa eu ver se eu consigo ativar a minha caneta aqui. Então, o ΔT aqui, ó, eu vou ter, ó, uma CTC nessa análise aqui, ó, de 15, 14, aqui tem uma mais baixa de 11, ó. Então, se eu olhar, por exemplo, aqui, ó, pessoal, olha que bacana, uma relação onde eu tenho a CTC 11 e eu vou aqui na matéria orgânica, a matéria orgânica está mais baixa. Estão vendo? Agora, olha onde eu tenho essa CTC aqui de 15, olha como essa matéria orgânica está maior. Então, olha que bacana essa correlação, né? Eu consigo olhar a minha CTC e ver que o laboratório está acertando. Agora, se eu tiver uma CTC aí de 15 e uma de 7 e eu olhar as matérias orgânicas e elas estiver inversas, é erro do laboratório, tá? Vou falar sobre o laboratório aí nos próximos slides. Então, primeira coisa, assim, que eu olho é potencial de troca de carga, tá? Depois eu olho o V%, que é a soma de bases, tá? Depois aí eu já vou para valores absolutos, né? Cálcio, magnésio, né? E a relação entre eles também é interessante eu olhar. Aqui com certeza é uma área que foi corrigida com calcário, ó. Tem cálcio muito alto, ó. 6,2, 5,3, são níveis acima de 3, que é um nível que eu considero bom. Então, CTC, V%, cálcio, magnésio e potássio, aqui numa relação de avaliação em conjunto, tá? Por causa dessa CTC. E aí depois, o nosso amigo fósforo, né? Aqui, pessoal, muito importante, tá? Esse fósforo aqui, ele tá expresso em resina, tá? Já vou falar sobre os extratores. Então, os laboratórios, eles vieram evoluindo ao longo dos anos para entregar para os clientes, para os consultores, para as empresas, valores absolutos mais condizentes. Então, os extratores, né, que a maioria dos extratores de laboratório hoje são ácidos, né, que são inseridos na solução para poder quantificar o nível de cada nutriente presente, né, naquelas argilas, naquele solo que vai para o laboratório. Então, teve bastante evolução. Existem laboratórios que pararam no tempo, não estudaram, e que ainda entregam valores muito aquém ou além dos reais valores de solo, e existem laboratórios mais profissionais, que foram atrás, estudaram e conseguiram trazer extratores mais reais, tá? Vou falar isso depois. Então, eu sempre gosto, né, e sempre recomendo olhar sempre CTC, V%, aí eu olho cálcio, magnésio, potássio, tá? Não vou entrar num tema aqui de fazer uma recomendação para essa análise, porque não é só a análise que vai me direcionar para uma recomendação, né? É interessante pegar o histórico da área, qual que é o sistema produtivo do cliente, que práticas de conservação ele tem, que culturas ele planta, né? Nós já vamos falar também sobre culturas de soja, milho e níveis de extração e exportação. Mas olha a diferença dos níveis aqui, né? Ó, 42% de fósforo, extremamente alto, 34% extremamente alto, e aqui eu tenho uma análise com 3,5
com certeza precisando aí de uma fosfatagem, um nível bem baixo, tá? Eu vou compartilhar com vocês depois uma régua média, que independente da região eu consigo olhar se 3,5 de fósforo é baixo ou é alto, né? 74 é baixo, alto ou é muito alto. Então, para vocês terem uma noção, eu envio para a Andressa depois por e-mail e ela compartilha com vocês, tá? Então, cada análise vai ter, né, um teor de fósforo e potássio bem diferente, tá? Aqui, por mais que ele tá 0,3, tá? Ele tá expresso em centimol. Então, 0,3 não é um nível tão baixo assim, né? Nível médio. 0,7, 0,9, níveis extremamente altos, tá? Então, não é porque tem o zero que é um nível baixo, né? É por questão da conversão da unidade aqui de centimol. Outra coisa muito importante, pessoal, pH. Existe pH em água e pH em cloreto de cálcio, tá? Qual que é a diferença entre eles? Se eu pegar um pH cloreto de cálcio, eu vou adicionar 0,6 e eu vou ter ele em água. É uma leitura automática para vocês anotar. Ah, eu não tenho os dois na análise, eu tenho só pH em água. Eu diminuo 0,6 e eu vou ter o pH em cloreto de cálcio. Mais ou menos essa relação que eu uso, tá? Mas para uma recomendação agronômica, eu sempre olho o pH com extrator cloreto de cálcio, que é um pouco mais assertivo, tá? Então, de todas essas análises que eu tenho aqui, eu tenho esse pH aqui, o de 5, né? Na minha visão, ele não está baixo, mas ele está médio. Então, o pH de solo, pessoal, ele é uma coisa muito importante, né? Assim como nós temos o pH da água, o pH de outros componentes, o solo também é um material. Então, se eu tenho um pH muito baixo do solo, ele já está indicando que precisa de uma correção ou uma calagem superficial aí para fazer uma manutenção, tá? E o próprio pH do solo é alterado com a aplicação de alguns fertilizantes, tá? Principalmente nitrogênio, né? Um cliente de milho de alta produtividade, ou que faz semente, né? Usa muitas doses de nitrogênio parceladas, né? Eu vou ter uma diminuição desse pH. Ele não vai despencar, por exemplo, de 5,5 para 4,5. É muito difícil. Mas ele pode dar uma baixada, né? E aí, com a implementação da cultura da soja, né? Que a soja fixa o seu próprio nitrogênio, eu posso ter uma elevação desse pH. Mas, geralmente, em um pH abaixo de 5, tá? Quiser anotar esse número, em cloreto de cálcio, ele já está me indicando que eu preciso fazer uma análise mais profunda, mais detalhada, para fazer uma recomendação de calagem, tá? O pH, sim, ideal, o pessoal fala, o pH ideal é pH 7. Depende, tá? pH 7 em água, ele vai ser 6,2, 6,3 aí em cloreto de cálcio. Então, é muito importante essa relação, tá? Então, eu sempre olho critérios da análise de solo que são parâmetros para mim entender que tipo de solo eu estou falando. Depois eu vou para os valores absolutos aqui para mim ver se eu tenho níveis baixos ou altos, tá? E aí muda muito de laboratório, tá? Eu vou depois falar no final como que é expresso esses nutrientes e conseguir construir com vocês. Pessoal, um pouquinho complexo isso aqui, né? Alguma pergunta? Vamos lá, então. Aqui eu tenho uma outra análise solo, ó, de outro laboratório, uma dinâmica um pouco diferente, tá? Eu trouxe de vários laboratórios para vocês entenderem. Existem laboratórios que têm essa calibração da região, então eles já me passam um resumo, né? Se, por exemplo, o cálcio ele está alto aqui, ó, o magnésio está alto, né? O potássio aqui também está alto, ó, 0,6, está acima de 0,5, né? Já é considerado alto para essa região. O alumínio está baixo, está zerado, né? CTC pH 7, ó, 17 centimol, quase igual àquela análise que o colega mostrou no começo, né? Então,
veja como não é tão difícil olhar os critérios relevantes primeiro e depois ir para os valores absolutos, né? Para mim conseguir discutir. Micronutrientes também, nessa palestra e treinamento eu não vou entrar muito em detalhe de micro, porque eu entro num universo um pouquinho mais complexo, né? Acredito que vai ficar para uma próxima oportunidade, até porque vocês comercializam, né, e vendem micronutrientes para os clientes, então vou preparar alguma coisa melhor aí nas próximas oportunidades. Então, existem laboratórios mais profissionais, tá? Mais avançados que já trazem essa pré-classificação do que é alto, médio e baixo, tá? Vejam que nesse laudo eu não tenho análise de textura. Às vezes o cliente não faz, porque é uma análise um pouco mais cara, né? Não preciso fazer textura todo ano. Então, isso aqui é uma análise de segundo, terceiro, quarto ano, ela não vai ter areia, silto e argila, porém, pela CTC e matéria orgânica aqui, ó, eu já sei que é um solo argiloso, porque é uma CTC alta e uma matéria orgânica, né, em porcentagem aqui de 7 também, inclusive extremamente alto isso aqui, tá? Difícil uma análise de solo aí acima de 4, 5% de matéria orgânica, tá? Pessoal, tudo certo até aqui? Olhando a análise de solo, interpretação, valores, para dar um fundamento mais prático para vocês, né? Sem muito cálculo e teoria. Às vezes a gente sabe que o cliente está sempre corrido, né? É difícil, né? Sentar com o cliente, prender a atenção dele para negociações comerciais, quanto mais para discutir, né, uma análise de solo da área dele. Aqui uma coisa bacana, ó, que tem sobre fósforo, né? Essa análise ela me trouxe o fósforo normal, tá? E o fósforo remanescente, e também trouxe o nível crítico, tá? Isso aqui acho que é uma análise do Mato Grosso do Sul, de uma área que eu tenho consultoria lá, tive consultoria lá. Então, tem vários tipos de fósforo aqui, tá? Eu vou deixar um próximo slide que eu quero falar sobre o fósforo resina, tá? Essas relações aqui, ó, que as análises de solo trazem, né, são um cálculo, não são análises laboratoriais, né, um cálculo da relação entre cálcio e magnésio. Por exemplo, qual que é a melhor relação do magnésio que eu posso ter? O pessoal fala muito em 3:1, para cada 1 de cálcio tem que ter 3, desculpa, 1 de magnésio vou ter que ter 3 de cálcio, para cada 1 de magnésio vou ter que ter 4 de cálcio, né, 4:1. Eu acredito que, assim, a fertilidade solo evoluiu muito ao longo dos anos e não é uma relação que se usa muito hoje, tá? Porém, eu consigo ver esses números aqui para mim ver se eu tenho, de repente, uma deficiência só de um nutriente, né? Por uma questão de origem de solo, essa área foi aberta lá do tempo do meu avô e foi feito muito calcário. E naquela época não tinha calcário dolomítico, só calcítico. Então, faltou magnésio. Um exemplo, eu vou conseguir olhar essa relação aqui e eu vou ver que a relação de cálcio e magnésio está muito diferente. Mas dificilmente eu vou usar esse número aqui para fazer um cálculo, né? Uma recomendação. Eu conheço muito poucos cálculos de recomendações que levam em consideração esse valor absoluto aqui, mas ele serve como um parâmetro para mim ver como que está essa relação de cálcio e magnésio, né, nesse solo, assim como a relação cálcio-potássio, mesma coisa, a magnésio-potássio. Então, são assuntos um pouco mais complexos que vão ficar para outras oportunidades, mas, assim, uma visão geral da análise de solo, pessoal, uma interpretação rápida, fácil, e para estar no dia a dia aí junto com o cliente. Alguma pergunta até aqui? Vamos lá, então. Aqui eu já consigo, eu tenho, né, isso aqui que eu vou passar para vocês. Eu gosto muito de fazer isso aqui para mim levar para os clientes, tá, pessoal? Eu consegui pré-classificar a minha análise de solo, chegar, mostrar para ele quais são os problemas, tá? E já definir. Então, aqui, vejam vocês aí que eu tenho um solo de 36, 23, 36, né? Região de cerrado aqui, não consigo ter muita argila. Porém, eu tenho uma CTC alta, né? Por causa do quê? Da matéria orgânica e de outros parâmetros. Então, eu já consigo pré-classificar. Eu acho que é uma coisa muito bacana eu ter, né?
vocês também terem como consultor essas ferramentas, pode fazer no Excel, e eu levar uma coisa bem desenhada para o cliente para chegar e falar, ó, teu problema é boro, teu problema é potássio, né? Vamos colocar um adubo formulado aí com um pouco mais de fósforo, porque eu notei que o teu fósforo está baixo. Então, você consegue discutir, fazer uma coisa mais visual, é uma coisa que eu faço há anos e dá muito certo, tá? Eu tenho o lado original, mas eu transcrevo, eu apresento de uma forma mais prática para o cliente, porque hoje é tudo muito rápido, muito dinâmico, né? E às vezes o cliente não tem esse conhecimento mais analítico, né? Então eu consigo fazer uma venda mais consultiva se eu conseguir facilitar a forma de levar essa informação aqui para ele, tá? Depois eu vou passar essa planilha aqui para vocês também. Pessoal, laboratórios e métodos de extração, muito importante isso aqui, tá? Tem vários laboratórios expressados, que expressam, né, valores diferentes, né? Existe o IAC, que é um órgão que todo ano ele envia uma amostra padrão para fazer a calibração desses laboratórios, tá? E existem também, aqui tem grandes clientes na região, e eu conheço clientes que têm áreas bem pequenas, né, no Mato Grosso do Sul e Paraguai, que eles criaram as suas amostras padrão, ou seja, eles conhecem a fertilidade do solo daquela análise, e eles fazem o envio para o laboratório para conseguir certificar se essas análises e resultados que estão vindo anualmente, eles estão corretos, tá? Acho bem importante isso, não é um procedimento fácil de construir uma amostra padrão, porque é bem moroso, né? Tem que fazer a secagem do solo, peneirar, deixar uma amostra bem bonita, fazer o envio várias vezes para o laboratório para criar um parâmetro de cada nutriente, né, para mim conseguir validar. Eu tive muito problema com laboratórios ao longo da minha carreira, isso influenciou diretamente em recomendações, depois eu tive que voltar para trás. Então, eu ir no médico, fazer um exame e desconfiar do exame é bem sério, né? Então, eu não poderia deixar de trazer essa visão aqui para vocês, para ficar de olho, se estou trabalhando com laboratório certificado e tudo mais. Então, assim, métodos de extração, tá? Os métodos de extração que eu, assim, mais trabalho hoje e busco os laboratórios, né? Então, a nossa amiga CTC, como eu falei lá no começo, ela é estimada em laboratório a pH 7. Então, eles pegam o solo e fazem uma estimativa da CTC desse solo, comparando com o solo já conhecido que está em pH 7 aí, que é o pH mais equilibrado, né? Que se pode ter na realidade hoje. Então, a nossa CTC, mas ela é estimada, será que ela é confiável? Né? Existem vários trabalhos que estão sendo feitos nisso. Eu fiz um trabalho início do ano sobre CTC variável, né? Então, eu também descobri bastante coisa. Teve alguém que ergueu a mão aqui? Pode ficar à vontade. Bom dia. Deixa eu te perguntar, quando a gente vai no cliente oferecer fertilizantes e tudo, é importante a gente saber sobre essa análise de solo, é importante a gente entender sobre ela, ou o produtor, o engenheiro agrônomo, eles não passam isso para o vendedor? Olha que pergunta bem interessante, né? Pode fazer todo o resultado aí dessa venda consultiva, né? Como eu trabalhei com muita consultoria e parcerias, né? Empresas como Yara, empresas como outros fertilizantes, na minha opinião, acredito muito importante não ter, de repente, a informação em mãos, né? Porque, pensa, o cliente vai te dar a análise de solo para você vender o adubo em cima da análise de solo. É difícil isso, né? Ainda mais com essa questão aí de lei de proteção de dados, hoje em dia também é complicado eu ter uma informação da fazenda do meu cliente, né? Mas eu acho que é importante saber informações básicas, né? Que tipo de solo ele tem? É argiloso? O senhor fez calcário no passado? Né? Não, fez calcário no passado. Então, em um ano, esse calcário já reagiu. Ele já está disponibilizando os macronutrientes de forma mais fácil, né?
Agora, pensa que interessante, né, que desafio você vender um adubo para um cliente que faz 5 anos que não faz calcário na área. Será que tu vai ter uma resposta mais rápida desse adubo, né? Vou fazer uma parcela lado a lado aí numa área que não foi feito correção. Então, eu acredito que não, de uma forma analítica, ter todas as minúcias da análise do solo da área dele, mas eu tenho informações, por exemplo, básicas, né? Que tipo de solo ele tem, com que frequência ele vem fazendo calagem, tá? Fez uma calagem muito pesada superficial, opa, então os níveis de micronutrientes, eles tendem a diminuir, né? Vou ter uma deficiência maior, desculpa, de micronutrientes, então eu vou ter que colocar mais micros via solo para mim suplementar o que essa supercalagem, né, superficial ocasionou. Então, eu tenho um entendimento mais macro da fazenda, pode fazer toda a diferença na venda, sim, de um produto micronutriente, seja ele sólido ou líquido, ou de uma adubação, uma ureia, um formulado, tá? Vou falar de formulados depois nos próximos slides. Então, essa seria a minha opinião. Desculpa, o teu nome não aparece aqui. Eu não peguei o teu nome aqui, Grupo ACG. Você fala de onde? É Cláudia, meu nome. Eu sou de Goiânia, Goiás. Ah, positivo. Cláudio, obrigado pela pergunta. Tenho bastante colegas no Goiás, uma região bem promissora, soja, milho, algodão, né? Acredito que também você tem aí uma variabilidade de solos muito grande e vários desafios, assim como nós temos aqui no Mato Grosso também. Sim, sim. Não sei se respondi tua pergunta, mas era mais ou menos nessa linha, assim, que de raciocínio. Não, era tá? isso mesmo que eu queria saber. Uhum. Obrigada. Disponha. Rogério, bom dia. Quer fazer alguma pergunta? Eu vi que apareceu aqui para mim. Sim, ele colocou a pergunta no chat, Eduardo. Tá. É que o chat não está aparecendo aqui para mim. Eu leio aqui para ti. Ele Sim. está lhe parabenizando pela palestra e o que você recomenda através de parâmetros de solo, uma recomendação para aquele solo que tem alta matéria orgânica, CTC alta, mas que tem compactação alta. Você recomendaria uma associação de planta de cobertura mais reset de solo? Outra coisa, o que você me diz sobre alta matéria orgânica, sobre antagonismo do cobre 2 mais 1 mais e também sobre o boro após calagem? Perguntas bem técnicas, né? Obrigado pela pergunta. Eu acredito que, falando do primeiro tema que foi perguntado, sempre vai ter que ser feito uma associação de plantas de cobertura quando eu faço uma descompactação. Por exemplo, colhi o milho safrinha, a área está compactada, a planta está mostrando raízes tortas, baixa permeabilidade, manchas, né? Então, não adianta só fazer uma descompactação, tá? Ou uma escarificação, né? Que são equipamentos um pouco mais pesados, e plantar soja por cima desse cenário. Eu acredito que vale a pena inverter um pouquinho essa época do ano que eu faço esse manejo, e eu colocar uma planta de cobertura, né? Porque além de eu ter uma restituição dessa matéria orgânica no solo e esse aumento, eu vou conseguir um manejo um pouco mais sustentável, tá? Claro que é muito bonito isso que eu estou falando, mas tem toda uma questão operacional, às vezes não dá tempo, né? Planta soja, planta milho, colhe milho e safrinha, já tem que preparar uma área, às vezes dá tempo só de aplicar um calcário e já tem que entrar plantando de novo. Então, o ciclo produtivo ele é bem rápido. Às vezes, nós, como consultores de insumos, consultores técnicos, nós queremos levar para o cliente um manejo diferente, mas o operacional dele é um pouco limitado e é tudo muito rápido, tá? A questão de matéria orgânica alta, eu acredito que tu vai ter uma CTC alta e, com certeza, tu vai ter, digamos, problemas de um solo, né, que tem um alto potencial de capacidade de troca de carga. Sobre boro, eu não vou entrar muito em detalhe agora, pessoal, porque aí eu teria que explicar ciclo de nutriente, e isso muda muito de solo argiloso para arenoso. Então, eu gostaria de deixar isso para uma próxima oportunidade, né, nessa parceria que a gente tem aí, PPG Agro e Produce, mas vou dar só uma pincelada, tá? Eu tive um trabalho com um colega meu da 163, que é consultor, né, famoso no Brasil, a gente
viu que quase 90% dos laboratórios fazem a extração de boro via água quente. Só que a gente percebeu que clientes que sempre aplicavam, né, você deve conhecer octaborato, que é 17% de boro granulado, a ulexita, que é 10%, e esse boro não estava aumentando no solo, né? Áreas com matéria orgânica muito alta, CTC alta, solos argilosos, culturas frequentes, e eu não ter um aumento significativo de boro em áreas argilosas, tá? Porque em áreas mistas e arenosas eu perco bastante boro, então, via lixiviação. Mas falando de áreas de alto potencial, eu não ter um nível crescente, eu já começo a desconfiar do método de extração. E pensando nisso que foi desenvolvido um outro método de extração de laboratório para boro, e aí as análises vieram mais condizentes. Por exemplo, as minhas análises vinham sempre 0,5, 0,4, 0,6, 0,5, 0,4, 0,6. Não saía desses níveis, né? Mas eu estava fazendo uma adubação de boro via solo e via foliar também. Então a gente começou a desconfiar do método, mudou o método de extração e o boro apareceu no solo, acima de 1, 1,2. Então a gente fez análise foliar para identificar e viu que não estava dando deficiência de boro na folha, na planta, como o solo estava mostrando. Então, eu acho muito bacana isso, né? A gente é ser humano e quando fala de fertilidade solo, laboratório, manejo, a gente sempre tem que colocar a pulga atrás da orelha, desconfiar, ver se aquele valor está correto, que eu acredito que você vai conseguir mensurar mais, tá? Mas em função da matéria orgânica, com certeza, tu tem matéria orgânica alta, CTC alta, fica de olho nos níveis de boro aí, porque tem muito boro no solo disponível. A questão é eu ver se o extrator do laboratório está certo, ou o que eu posso fazer aí para acertar nessa recomendação, tá? Respondi de uma forma rápida, até, professor, que o meu tempo está meio curto, é um tema complexo, e assim como eu sou apaixonado por fertilidade e manejo, tem outras pessoas que a gente pode ficar conversando a manhã inteira aqui, mas numa outra oportunidade, tá? Então, assim, para resumir, métodos de extração que eu mais trabalho hoje, tá? A CTC é estimada, matéria orgânica, o extrator chama de cromato de sódio, ou tem laboratórios que usam ácido sulfúrico, tá? Eu prefiro mais de cromato de sódio, me dá uma matéria orgânica mais condizente, tá? V%, já falamos sobre ele, não é um nutriente, é uma soma de bases, então não é um valor quantificado no laboratório, tem todo um contexto que eu já expliquei. pH, existe pH em água e cloreto de cálcio, eu gosto mais de cloreto de cálcio, me dá um número mais assertivo, se eu sei que o pH está baixo ou ele está alto, tá? Cálcio e magnésio, hoje é muito difícil o laboratório errar, porque ele é feito em cloreto de potássio, tá? Então, assim, é difícil, né? Se eu tiver níveis altos de cálcio e magnésio, e eu tenho um histórico de calagem frequente na área, é difícil eu duvidar, tá? Fósforo. Isso aqui é muito importante, é um tema que tem sido muito discutido, e para vocês que trabalham vendas de fertilizantes, tá? Por que eu prefiro a resina? Tá? Preste atenção nisso aqui, pessoal, bem importante, tá? Porque existem 2 extratores de laboratório. O Melish 1, que é o mais antigo, tá? Melish 3 é um ácido que é um componente de laboratorial que é muito difícil de conseguir, e o exército nem libera, né, porque ele é muito corrosivo, então os laboratórios não conseguem ele para fazer a extração, por isso que sempre se usou o Melish 1, tá? Mas por que eu prefiro a resina? A resina, ela é um extrator que ela tem carga, então ela promove uma troca de carga com aquelas argilas do solo, e ela desloca, eu vou explicar em termos bem simples, tá? Ela desloca aquele fósforo para a solução. Então, se eu tiver um fósforo em resina, por exemplo, de 30 miligramas, teoricamente, como em laboratório ele veio para uma solução, eu posso dizer que eu teria esse fósforo, teoricamente, mais disponível no solo. O que eu, Eduardo, faço? Eu peço os 2. Eu ligo no laboratório e falo, olha, eu quero análise
de MLX1, que vai dar uma visão de fósforo total do solo, e o fósforo em resina, tá? E uma coisa que eu gosto também de correlacionar é fósforo e pH. Se eu tiver, pessoal, uma área com calagem frequente e um pH equilibrado em torno de 5,5, 5,8 em cloreto de cálcio, né, que é um pH bom, eu tenho que ter um fósforo bom em resina. Senão, tem alguma coisa errada. Ou estão plantando sem adubo, ou o laboratório errou. Eu vou conseguir achar o erro, porque análise de solo, eu não posso olhar assim, né? Eu tenho que ter uma visão mais holística, né? Olhar todos os nutrientes e conseguir correlacionar, por exemplo, pH com fósforo, níveis de pH com potássio, né? Então, como eu falei, os extratores vieram evoluindo ao longo do tempo, né? Eu estou testando agora um novo modelo de extração chamado fósforo Bray, que é um outro extrator. O Bray, ele é um extrator difícil de conseguir, é um ácido não muito forte, mas ele me dá outras propriedades, né? Mas é mais para sistema soja-algodão, tá? Não se encaixa para o sistema soja-milho, onde eu tenho uma acidificação do perfil maior, por quê? A soja fabrica o seu próprio nitrogênio. Então, eu vou ter uma acidificação da rizosfera. E o milho, eu aplico muita ureia. Então, extratores hoje para fósforo, tá? MLX e resina. Potássio, o extrator é cloreto de cálcio e também resina. Gosto muito da resina, mas não muda muito para potássio, tá? O enxofre é determinado via laboratório por fosfato de cálcio. Então, vejam que para cada nutriente, o laboratório vai ter um extrator para conseguir fazer essa determinação do nível e do valor absoluto, tá? Boro, zinco, cobre, ferro e níquel, geralmente é o método de TPA ou o próprio ácido MLX1, tá? Micronutriente não vou entrar muito em detalhe nessa palestra, por conta do tempo, tá? Então, sempre olhem, quando vocês pegam um laudo de análise de solo na mão, olhem o método de extração. Muito importante, tá, pessoal? Aqui eu acho que pode servir de base aí para vocês terem uma leitura analítica um pouco mais confiável, tá? Outra coisa importante, se eu tenho um selo de programa de qualidade no laboratório rodando, tá? E um engenheiro ou uma química responsável, né? Eu ter esses selos de qualidade, uma certificação do IAC anual, muito importante também, porque você está fazendo um exame de sangue, né, da área do produtor. E esse dado tem que ser confiável, porque você entregar um dado errado para o cliente, construir um cenário de adubação, venda de químico e adubos em cima de uma informação errada, é uma coisa que é difícil, né, de conseguir corrigir depois, tá? Então, recomendações de adubação, bem prático de forma aí para vocês que vendem fertilizantes, quando eu pego uma análise de solo que eu tenho fósforo, ele sempre vai estar expresso em miligrama por decímetro cúbico ou partes por milhão, né? O famoso ppm, que é a mesma coisa, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo bem prático, sem muito saber de onde vem, mas 1 miligrama por decímetro cúbico equivale mais ou menos a 4,58 ou 4,5 quilos de P2O5, né? Então, aqui, eu tenho uma análise de 10 miligramas, eu tenho 45 quilos de P2O5, ou, como a gente fala, né, de uma forma bem prática com o produtor, 45 pontos de fósforo, né? Então, é importante eu ter, sim, análise de solo, como foi a pergunta da outra colega, para mim ter uma baliza, né? Eu tenho níveis de fósforo altos no solo, vou tentar direcionar um adubo com um pouco menos de fósforo em sua concentração, porque o cliente vai bater o olho e ele vai ver que você está querendo, às vezes, colocar um fósforo onde não precisa, tá? E essa regra vale também para o potássio, né? Geralmente o potássio aqui eu expresso em centimol ou milimol, tá? Então, aqui é só uma conversão multiplicado por 10. Então, aqui, ó, 0,1 centimol equivale a quase, coloquei assim numa regra média, né, a 94 quilos de K2O, que é a expressão do potássio para mim fazer uma recomendação da adubação, né? Ou seja, 1 milimol
para mim gravar de cabeça, né? 1 milimol equivale a 94 quilos de K2O, ou seja, 94 pontos de potássio, tá? Então, o que é mais extraído e exportado pelas plantas? Fósforo ou potássio? Se vocês olharem os últimos artigos aí publicados, o IPNI, que eu acompanho bastante, né? Principalmente aquela região de Goiás ali, tem bastante trabalhos do IPNI, que é um instituto, muito mais níveis de potássio, né, consumidos pelas plantas. Então, eu ter essa relação comigo, né, como consultor, me ajuda muito numa venda consultiva, né? Eu acho que é bem importante. Enxofre, expresso em miligrama por decímetro cúbico, né? A única coisa que eu vou fazer é multiplicar por 2 para ter aí níveis de SO4, né? Então, eu tenho uma análise de solo com 10 miligramas de enxofre, eu tenho 20 quilos de SO4, para mim poder fazer um cálculo aí mais de cabeça aí junto com o produtor, tá? Resumindo, macros muito importantes, tá? Não vou entrar em mérito de cálcio e magnésio, acho que não é o caso agora, porque o tema é fertilizantes, né? Então, NPKS aqui é o nosso foco, tá? Então, eu ter essas leituras, esses parâmetros aí para mim olhar uma análise de solo, ver que o potássio do cliente está baixo, e eu indicar um fertilizante com mais potássio, né? Eu mostro evidência, mostro fatos aí, consigo direcionar uma venda mais consultiva, teoricamente, e ao longo dos trabalhos aí o cliente começa a confiar mais, né? Porque você está fazendo uma venda em cima de um dado que é retirado do solo, tá? Então, isso aqui é muito importante também, tá? Extração, exportação, qual que é a diferença de um e outro, tá? Extração é o que a planta necessita para emergir e crescer até ela completar todo o ciclo produtivo. Ou seja, a extração vai ser bem grande dessas culturas, tá? Ao longo aí das safras. Exportação é o que a planta exporta no produto final. Por exemplo, quantos pontos de fósforo será que a soja está exportando no grão? Né? Quantos quilos de potássio a soja está exportando no grão? Então, pessoal, bem importante isso aqui. Eu sempre fiz trabalhos de analisar grãos, tá? Analisar grãos de soja, grãos de milho do cliente, para mim poder levar para ele a informação e eu tomar decisão em cima do que eu estou vendo que a planta está retirando do solo, né? Porque essas tabelas de exportação um pouco mais antigas, elas estão muito ultrapassadas, né? Existem variedades de soja, híbridos de milho altamente produtivos que estão extraindo e exportando muito mais, e eu estou com aquela mesma adubação de 3, 4 anos atrás. Então, será que eu não tenho que aumentar a adubação, aumentar um pouco a compra de fertilizantes para me manter um teto produtivo um pouquinho maior, né? E restos culturais, né? Parte dos nutrientes que a planta extrai e exporta, no caso extrai, ela retorna ao solo por meio dos restos culturais. Só que isso é um processo bem lento, vai ter que ter toda uma degradação para mim poder contar, por exemplo, com aquele potássio que fica na palhada do milho, né? Colhi um milho de 150 sacos por hectare numa área. Eu tenho um aporte de palhada absurdo, né, no sistema. Mas será que eu posso contar com aquele potássio que está na palhada já para a cultura de soja e diminuir a minha compra de cloreto de potássio, né? Ou de um adubo que contém potássio? Na minha opinião, é um risco, né? Porque esse potássio demora muito para solubilizar e vir para a solução do solo. Então, é importante eu ter um entendimento um pouco mais macro, né? Para mim poder discutir com o cliente aí, ter vendas mais consultivas, tá? Então, fertilizantes e adubos aqui, de uma forma mais rápida, vocês com certeza me dão aula nessa área aqui, tá? Então, eu tenho matérias-primas, né? Super simples, super triplo, KCl, ureia, fosfatos naturais. Eu trabalhei muito com fosfato natural, pó de rocha, corrigindo áreas, então mais ou menos de 15 a 17%, né? Uma rocha fosfórica. Aqui existe um dilema muito grande sobre eficiência, né, de fosfatos naturais, e a gente sabe que isso é lento no solo, demora muito, porém, essa agricultura regenerativa, de alta sustentabilidade, ela acaba
absorvendo fosfatos naturais, não como uma forma de produzir mais, mas para trazer um pouco mais de sustentabilidade no sistema, tá? Então, isso vocês vão se deparar nos próximos anos. Muitos clientes partindo para coisas mais sustentáveis, para conseguir um selo regenerativo, alguma coisa nesse sentido, tá? E os famosos formulados NPKS, né? 943, eu não sei qual que é a bandeira, né? Qual que é a marca de fertilizantes que vocês vendem hoje, mas lembram das análises de solo que eu mostrei nos slides anteriores, né? Como que eu consegui encaixar aqui, né? Um 943 ou um MAP aqui, né? Um 115200 para o cliente que está com os níveis de fósforo mais baixos. Depois eu trabalho um KCl aqui, um cloreto de potássio separado. Então, hoje tem várias fórmulas no mercado, tá? Cada uma com suas particularidades. Eu tenho matérias-primas, por exemplo, aqui, ó, como super simples, né? Não sei se é o caso de vocês, na comercialização. Eu tenho formulados, misturas, né? Eu tenho cloreto de potássio, ureia e outros adubos formulados aqui que eu consigo fazer vendas mais consultivas, né? Um 43010, né? Um adubo que tem fósforo e potássio na sua composição. O famoso 01818, né? O cliente falava, não, adubação para soja, 90 pontos, né? Aplica o 01818, uma aplicação, planta soja e milho, né? Uma regra aí, Mato Grosso, uma receita de bolo que fez crescer, né? As altas produtividades há 5, 6, 10 anos atrás. Hoje mudou. Hoje os tetos produtivos estão maiores, então não se trabalha mais um 01818 sozinho, por si só, né? Existe um cloreto de potássio, existem outros adubos que você trabalha junto com ele para ter uma melhor associação. E a pergunta que não quer calar aqui, né? Qual que é o melhor adubo, né? Não tem, né? Depende do solo, necessidade da cultura, expectativa de produção, tá? Tem muitas formulações novas, onde estão sendo colocados cálcio, magnésio e boro junto com os grânulos de adubos para promover uma interação melhor entre os fertilizantes, né? E uma coisa que a gente não pode esquecer, que é o operacional, né? Às vezes eu não vou ter 2 operações para adubação numa área. Mato Grosso ocorre muito isso, acredito que um cliente menor, ele tem uma dinâmica e um controle melhor sobre as operações, ele consegue fazer até 3 adubações, né, operacionalmente. Mas a realidade de fazendas um pouquinho maiores é diferente. Às vezes o cliente tem um operacional só e ele vai querer acelerar a adubação já assim que colher o milho para não atrasar o plantio. Então é bacana ter esse entendimento aqui também. Pessoal, alguma pergunta para nós tornar um pouquinho mais dinâmica aqui? Acho que pode continuar, professor. Show de bola, vamos lá. Ureias, então, pessoal, eu trouxe aqui muito difundido, né, principalmente em áreas que tem resposta, né? Rogério, pode fazer a pergunta aqui, se eu não ver na agora, eu mando depois por e-mail, tá? Pode ficar à vontade. Ele perguntou aqui no chat qual a fonte de fósforo você recomenda após uma calagem. Uma pergunta bem técnica e bastante complexa, né? Por exemplo, eu fiz uma super calagem, né? Uma dose um pouco alta de calcário. E eu não gosto de fazer esse fósforo logo após essa aplicação de calcário. Né? Principalmente se esse calcário tem um PRNT alto, um poder de neutralização alto, eu vou ter um aumento um pouquinho rápido de pH. E pode dar um probleminha aí desse fósforo virar um fosfato de cálcio. Porém, vários estudos, né, dizem que isso é muito difícil acontecer. Por quê? Para virar um fosfato de cálcio, esse fósforo que você aplicou junto com o calcário, ele tem que vir para a solução de solo. E para isso acontecer, precisa de chuva.
né? Precisa de pH corrigido, então é um pouco mais dinâmico do que a gente pensa operacionalmente, né? Por exemplo, imagina lá, aplicou calcário na área e uma semana depois veio e aplicou o fósforo. Ah, vai dar problema. Não, não é bem assim. O sistema está seco ainda, não choveu, não ocorre uma ligação química superficialmente no solo que tu vai perder essa adubação fosfatada, tá? Mas respondendo a tua pergunta, sim, é uma preocupação que nós devemos ter de dar um intervalo um pouco maior, tá? De pelo menos uma chuva após a sacalagem para mim fazer uma aplicação e independente de qualquer tipo de adubo, tá? Se for um formulado ou um super simples, né? Eu tenho que ter esse cuidado, né? Mas estudando um pouco mais as minúcias das trocas de cargas, é muito difícil, né? De acontecer um adubo, um fosfato um fósforo, né? Que você aplicou superficialmente, ele virar ou ele se ligar, né? Com os colóides de solo e virar um fosfato. É difícil, mas é uma coisa que você não vai querer correr o risco, né? De estar recomendando uma coisa, então prestar sempre atenção na operação, tá? Independente da dose de calcário. Eu falo isso com muita propriedade porque eu acompanhei muitas áreas de abertura, né? Áreas que você faz 3 aplicações de 4 toneladas de calcário e na última você mistura um super simples, né? Para já promover uma elevação de pH e com calagem, né? Fazendo um perfil de solo e já ter um fósforo disponível dali 1 ano. Então, tem muito cliente que abre a área e mistura MAP, né? Que tem uma porcentagem alta de fósforo, 50 e poucos por cento, junto com calcário, né? Porque essa relação de virar um fosfato de cálcio e perder, ela é extremamente difícil de acontecer no solo, tá? Mas é um tema bem complexo também. Então, aqui falando da ureia, pessoal, eu gosto bastante, tá? Da ureia protegida, porque ela tem o NBPT, tá? Que é esse complemento para encapsular, vai tornar uma ureia mais disponível, tá? Então, tem vários estudos, né? Eu consigo entrar com a aplicação de ureia até uma certa altura do milho. É um tema operacional. Poxa, mas a minha extração ela é maior mais lá na frente, né? A participação do nitrogênio na planta. Por que eu estou aplicando ali na terceira, quarta folha, né? Formação. Então, vejam que o operacional limita muito eu aplicar o nitrogênio da maneira certa e no momento e no estádio correto. Então, eu usar adubos protegidos, tecnologias, né, que tornem essa adubação, que seria primária, em ureias mais protegidas, com certeza dá resultado ou não. Eu preciso ver isso em parcelas, lado a lado, estudar a fertilidade do solo, tá? Então, eu acredito bastante que, assim como a agricultura digital, a tecnologia dos adubos também ela veio para melhorar e não é um tema já que eu tenho que ficar testando muito, né? Fazendo lado a lado, mas é interessante mostrar isso para o cliente também, tá? Vocês trabalham com ureia protegida, Andressa? Como que é essa dinâmica da construção de vendas dos consultores? Acredito que os nossos regionais de campus tem algum aí disponível para responder, vai ter uma resposta mais construtiva quanto a isso. Se algum tiver aí, ou o Anderson, nosso gerente nacional, fica à vontade. Sim, no nosso portfólio tem a ureia branca e a ureia protegida. Obrigado, Carolina. E qual que tem mais saído a campo? O que o cliente enxerga mais? Existe uma diferença de preço muito grande entre uma e outra? O que você enxerga sobre ambos esses dois tipos de adubos? Eduardo, a gente tem os dois cenários, né? Nós temos os produtores que são o produtor mais técnico, que sim, ele tem a aptidão para trabalhar com a ureia protegida, né? Porque, como você falou, ele sabe da qualidade da ureia protegida e ele já trabalha com ela. E nós temos os produtores que eles vão mais por preço realmente e ele prefere a ureia branca. Então, nós temos esses dois cenários.
para trabalhar em ambas as regiões do Brasil. Entendi. E vai depender muito de tecnologia também, de produtor para produtor, né? É o famoso ver para crer, né? Mas eu quis trazer isso para mostrar também que tecnologia de novos adubos e ela vem porque foram feitos vários experimentos e estudos, né? Então são desafios que você acabou de compartilhar conosco aqui. Obrigado. Aqui, pessoal, eu trouxe um dado, né? Falando de exportação no grão, até para a cultura de milho. Isso aqui não é um trabalho que é difícil de fazer, tá? É só ter uma amizade muito boa com quem fica na balança do cliente ou quem está controlando o puxa de milho. E eu consegui recolher algumas amostras desses grãos para mim fazer o envio para o laboratório, né, dos híbridos mais plantados pelo meu cliente, e eu consegui ver, né, o que está exportando via grão, né? Olha o fósforo aqui, pessoal, que interessante, como ele não sai muito de uma faixa de exportação, né? Eu tenho aqui valores que variam, né? De 15, 13, 14. Então, podem ver que para nitrogênio e 6,3 até, vou pegar o valor mais alto aqui. 6,3 como mais alto aqui, né? Média de 34 amostras de grãos, né? Aqui, média de 20 amostras de grãos. Então, é um trabalho que eu posso fazer com o cliente para ter uma venda mais consultiva, até de híbridos, né? E eu tenho uma relação para mim ver o que está exportando no grão, né? Na média aqui, uma faixa de 6 de fósforo, pode ver que o potássio exporta um pouquinho menos no grão de milho, né? Cálcio e magnésio, muito pouco, mas também é um detalhe que exporta bastante no grão. Então, quilo por tonelada, né? E os micronutrientes em gramas por toneladas, né? Eu convertei isso aqui em sacas por hectare ou em sacas de milho, vocês vão ver que esses valores aqui, eles são bem condizentes com aquilo que eu estava mostrando antes, né? Na parte de solo. Então, não é um trabalho fácil, a gente sabe na correria do campo, né? Na venda, na consultiva, mas eu tenho um trabalho de identificação de teores para mim ver o que está exportando, né? Nitrogênio, pode ver que é bem exportado no grão. Imagina num desenvolvimento da cultura, né? Do início a fim no ciclo de milho aí de 120, 110 dias. Então, é muito importante eu ter números na mão para me sentar com o cliente e ter, né, essa venda mais consultiva. Então, eu quis trazer alguma coisa mais como sugestões para auxiliar vocês nas vendas também, para trabalhar em cima de dados, tá? Então, aqui uma relação conforme a expectativa de produção, né? Para mim, colher aqui, ó, 200 sacos de milho, né? Os níveis aqui, ó, de nitrogênio, cálcio e magnésio e micros aqui que são exportados, né? Pelo grão, de acordo com uma expectativa de produtividade baseados nos dados que eu levantei no meu cliente, né? Esses valores aqui eu não vou encontrar em tabelas, né? Porque eles foram oriundos de análises feitas a campo. Então, eu posso comparar, né? Aí, quando eu pego, por exemplo, números de soja, né? Eu vou dar uma acelerada aqui na apresentação, pessoal. Exportação no grão de soja, né? Ó, por variedade, ó, média de 60 amostras de desafio, que é uma variedade muito plantada, né? Então, eu vejo aqui que a exportação de fósforo é grande, potássio é quase o dobro, e vocês notam que bacana que existe um padrão, ó, de todas as análises de exportação de potássio, em torno na casa dos 20, 22 quilos por toneladas de grão. Então, é uma exportação alta, né? Níveis de boro, cobre, ferro, bastante exportados também no grão. Eu não preciso fazer um detalhamento por variedade, mas eu ter esses dados do cliente para conseguir fazer vendas mais consultivas, tá? Tanto de micro, foliares, quanto fertilizantes sólidos aí, que é o portfólio de vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, uma comparação dos valores de referência que eu construí, né, em alguns clientes, e valores da Embrapa, né? Tabela de 2020 aqui, ó, exportação de nitrogênio, né, na cultura da soja.
62, 54, né? Outros manuais, 2023, Guidorize fez sempre um trabalho voltado muito bom para grãos, né? Nos últimos artigos publicados. Então, a gente vê que não destoa muito do que a gente já tem, mas eu ter um dado atualizado é muito mais interessante. Então, sempre também trabalhar com referências, né? Com artigos publicados, experimentos, até para conseguir validar os laboratórios aí nas exportações, tá? Então, a expectativa de produção aqui, né? Olhando uma soja, vou colocar aqui uma soja de 90 sacos, né? Então, a gente vê que a exportação, ela é mais alta, potássio quase o dobro. Então, potássio é um nutriente muito importante, não dá para brincar, é um ajuste muito fino da adubação, via formulado ou cloreto, para mim conseguir colher mais, né? Eu não posso pecar em potássio, porque a participação do potássio é muito maior que a de fósforo durante o ciclo da cultura. Não vou entrar em detalhe de fisiologia agora, mas é uma coisa que vocês também sabem, né? Cálcio e magnésio andam um pouquinho juntos, né? Também bastante exportados aí, simulando uma produtividade de 90 sacos, né? E os micronutrientes, né? Um pouco tão importantes, mas não menos importantes, né? Então, eu consigo ter essas relações aqui de extração e exportação, tá? Pessoal, quase 1h40 aqui de discussão técnica, né? Eu agradeço bastante, é um tema muito complexo e ainda a gente colocou em conjunto, né? Fertilidade solo e mais fertilizantes, daria 2 temas separados, né? Então, gostaria de encerrar aqui a minha participação, né? Agradecer novamente a Andressa, equipe Produce, por essa discussão.